te convidar para você abrir a palavra junto comigo. No primeiro livro dos Reis. Puxa vida, Solange, eu trouxe um óculos. Eu acho que eu deixei lá dentro do carro, entendeu? Sozinho, pegar. Será, irmão, que o meu é para braço, aquele assim, de perto, assim. É esse? É o próprio. Só que esse irmão aqui é mais cego que eu, hein? Não, irmão? Eu falo assim que o seu aumenta bem mais mesmo, né, meu? Primeiro livro dos Reis, desculpa, tá, irmão? É que eu perco amigo, crente, a credencial, mas a piada de jeito nenhum, irmão. Primeiro livro dos Reis, tá bom? No capítulo, acho aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17 e versículo 8. Primeiros Reis 17, 8. Chegou. Obrigado, irmãozão. Como é seu nome? Aguinaldo, obrigado. Cadê seu irmão Aguinaldo? Então veio a palavra do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-lo, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Em vez aqui apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Amém. Glória a Deus. Podem se sentar, irmãos e irmãs. Queridos, eu quero agradecer a Deus por estar aqui na Igreja Brasil para Cristo, de Arthur Alvim, igreja presidida aí pelo nosso irmão pastor Ronaldo Monpazo, junto com a irmã Isa e toda a sua família. Prazer estar aqui com vocês. Pastor Ronaldo é um companheiro querido, né? E com quem assim, eu aprendo bastante, né? Louvo a Deus. E o pastor Ronaldo estava falando aqui ele sabe quando eu estou no conselho, né? Por causa de que eu sou bagunçado, né, irmãos? E vocês que convivem com o vosso pastor há 24 anos sabem tanto que ele é organizado, né? Então eu sou meio oposto, assim. Eu chego, tem caneta, bíblia, tudo espalhado lá, assim, né? O pastor Ronaldo, assim, em cima da mesa, e ele fica encabulado com isso. O pastor Ronaldo está aqui, né? Quando ele chega, minhas coisas estão lá. Então é isso. O pastor Ronaldo, eu sempre aprendi muito, assim, com ele, né? Com as posturas, com as pregações, né? Com a posição firme que ele tem, assim. Então eu louvo muito a Deus, Ronaldo, pela sua vida, por ter te conhecido
E nessa semana nós estivemos aí, né, comemorando esses 64 anos da nossa igreja. Que alegria, né, irmãos? Essa é uma bênção. Eu tenho um momento assim para mim que é muito emotivo. Eu não sei se o pastor Ronaldo se lembra, uma vez, o pastor Levi Tavares, né, que foi assim companheirão do missionário na época da fundação da igreja. Ele esteve na Pompeia num sábado pela manhã, naquele trabalho que o pastor Bergamin fazia, e ele estava testemunhando, né, pregando. Eu até lembro sobre o que ele pregou, e ele comentou assim que o missionário parou, né, com o carro junto com ele no posto de gasolina que tinha em frente ao terreno ali da Pompeia, um descampado, tinha um curtume lá, né, no fundo lá. E ele falou assim, que olha, sem dinheiro, sem recurso, assim, a gente sem dinheiro para pôr gasolina no carro, o missionário falou que nós iríamos comprar aquele terreno para fazer o maior templo evangélico do mundo ali, né? E ele disse assim, que ficou olhando para aquilo, né? Ele falou, rapaz, camarada, a gente está sem grana para pôr gasolina no carro e ele está falando de comprar essa propriedade aqui. E eu me lembro assim que de uma maneira muito emotiva, ele disse assim, né, que aquela articulação não era uma articulação do coração do missionário. Aquela articulação era uma articulação do coração de Deus, né? E é tão bonito isso, né, quando nós percebemos que nós estamos participando de coisas geradas no coração de Deus, né? E a Igreja Brasil para Cristo tem essa convicção, irmãos. É uma igreja, é um trabalho, é um movimento foi gerado no coração de Deus, no coração do Senhor, tá? A gente tem testemunho disso pelos resultados, e nós temos testemunho disso até pela vida do missionário, né? Pela maneira humilde que ele encerrou a sua carreira, que ele encerrou a sua jornada. E eu vejo assim, irmãos, que quando o missionário Manuel de Melo partiu para a glória, o nome de Deus, o nome de Jesus continuava bem maior na vida dele, não é verdade? Você sabe que tem pessoas que com o tempo vão passando, o nome de Jesus vai sumindo na vida dela, Deus vai sumindo na vida dela, e daqui a pouco o nome dela é um nome, né? É a pessoa. Isso é uma coisa muito triste, né? Então, o Brasil para Cristo, falo isso sempre, irmãos, é uma obra que não tem dono. O dono dessa obra é o Senhor. Aleluia! Né? Glória a Deus! Muitas denominações aqui no Brasil. Se você for olhar lá no estatuto, no final dela, vai ter lá um presidente vitalício, não sei o que lá vitalício, não sei o que lá vitalício. A nossa igreja ela tem uma convenção, tem um conselho nacional, são órgãos eletivos. E se o pastor Bergamin é o nosso presidente por todos esses anos aqui em São Paulo, é porque o colegiado dos pastores desejam isso, querem isso. Mas ele sempre deixa aberto lá, olha, se alguém quiser concorrer, se alguém quiser colocar o seu nome, fica à vontade. Porque a nossa obra não tem um líder na nossa denominação que vai chegar aqui, descer por aquelas portas e falar assim, essa igreja é minha, essa igreja pertence a mim. Aleluia. Eu louvo muito a Deus de servir o Senhor numa igreja sim, uma igreja que ela pertence ao Senhor Jesus, pertence à comunidade, né? A igreja lá de Botucatu não é minha, nem da Vila Jaguara. Acredito que aqui também é a mesma coisa, né, pastor Ronaldo? É do Senhor Jesus. E você está servindo a Deus numa obra simples. Uma obra simples, mas muito abençoada. E louvado seja Deus pelos 64 anos da Igreja Brasil para Cristo, tá? E queria também, irmãos, deixar, eu sei que ele pregou aqui na semana passada, o nosso presidente, o pastor Luiz Bergamin, né, no domingo passado. Eu ia pregar domingo passado, tá? Mas eu ajudei o presidente, né? Pode ir lá, pastor, eu vou no domingo que vem. Ele teve que fazer um ajuste de agenda e veio, né, no domingo passado. E o pastor Bergamin, irmãos, eu queria pedir, né, os irmãos oraram, mas continue orando pela vida dele, tá? Um líder abençoado, um homem de Deus. Esse ano nós temos 2 eleições na denominação. Em maio agora, finalzinho de abril, maio, a eleição para a presidência da convenção estadual, e lá para o mês de novembro a eleição para a presidência do Conselho Nacional.
E nessas duas frentes nós temos orado pela vida do pastor Bergamin, para que Deus dê a ele continuidade, dê a ele saúde, tá bom? Então, orem por ele, orem por esses dois momentos da nossa igreja em nome de Jesus, e recebam aqui um abraço que eu deixo para os irmãos, em nome dele, em nome da nossa região de trabalho lá. Amém? Amém. Graças a Deus, glória a Deus. O pastor Ronaldo, ele colocou uma pressão assim, né, que eu ministro bem a palavra de Deus. Então agora se não saiu uma palavra boa, né, irmãos? Uma vez que o pastor Ronaldo, eu estava lá em Telemaco, aquela igreja que o pastor Zé era o pastor Pedro Cortez na era, né? A igreja era o congresso da Umasbra aqui do estado, lá tinha mais de umas 1000 pessoas lá, gente para todo lado. E eu cheguei no meu golzinho branco quadrado lá, não conhecia ninguém, né? Eles me chamaram para pregar. E aí todo irmão que ia lá falava assim, né? Porque Deus vai usar muito o pregador nessa noite, tenho certeza. E eu estava em pé lá do lado da porta, assim, pensando, é fácil, né? Não é eles que vão pregar, né? Aí é fácil falar aqui. Vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso. Mas assim, irmãos, a gente, quando você vai pregar num lugar assim, diferente, eu acredito que eu já vim aqui em Turovinho umas 2 vezes, né? Nesse tempo todo que a gente está junto. E a gente sempre fica naquela, pensando assim, durante o dia, durante a semana. Você tem lá um tanto de esboço de sermão, né? Um sermão bom. Então você fica pensando, puxa, acho que esse aqui é bom, né? Esse aqui é bom, tá? Mas eu, com o passar dos anos, irmãos, eu tenho tirado do coração. Você fez curso comigo, fez no pastoreio de pastores e tal. Eu sempre falo lá com o pessoal no curso de homilética, que se tem uma coisa que o pastor, principalmente quem prega, deve desistir, é dessa questão de querer impressionar, né, irmãos? Às vezes a pessoa vai pregar e ela não está preocupada em transmitir um recado de Deus para a igreja, trazer uma palavra de Deus. Está preocupada mais em impressionar, e é nessa tentativa de ser inédito, né, de falar uma coisa que ninguém nunca falou, que daqui a pouquinho a pessoa vai lá e começa a se enrolar. A gente tem escutado, irmãos, nessa internet nos últimos dias, a gente tem escutado assim, pessoas que estão pregando, que estão discipulando jovens, tá, falando cada coisa, assim, cada coisa tão ofensiva à doutrina, e eu imagino assim que acaba influenciando de forma negativa a vida das pessoas, porque você vai tirando da palavra de Deus o brilho que ela tem. Você vai não dá, irmãos, para mim tratar a palavra de Deus como uma simples questão matemática, né? Eu chegar e falar assim, bom, Deus deu Jesus por minha causa. Então, se Deus deu Jesus por minha causa, isso resulta no quê? Eu tenho para Deus o mesmo valor que Jesus. Olha, não existe essas. É por isso que o Evangelho, a gente percebe que ele é uma revelação de Deus, irmãos, uma revelação do Senhor. Jesus, ele orou por isso, graças te dou, Pai, porque o Senhor ocultou estas coisas aos sábios e aos entendidos, mas o Senhor revelou essas coisas aos pequeninos. Te dou graças porque isso foi do teu agrado. Então, o Evangelho é uma revelação de Deus. E a gente percebe sim que as coisas vão caminhando numa direção onde as pessoas, sempre nessa ideia de querer impressionar, de querer ser o diferente, vão criando pensamentos, raciocínios, aplicando algumas lógicas à Bíblia que não existem. E o pastor orou bem quando o pastor orou pela questão dos líderes. Eu queria falar um pouquinho com os irmãos essa noite, nesse sentido, porque há todo um trabalhar maligno na nossa nação, e principalmente eu diria que na nossa nação, no sentido de promover o descrédito da palavra pastoral, o descrédito do ministério pastoral. Aliás, eu tenho pensado assim, irmãos, talvez aqui em Turovinho ainda aconteça ainda, mas em muitos lugares não aconteça mais isso, das pessoas, principalmente os jovens assim na igreja, irem para a igreja
como nós íamos antigamente. Eu não lembro, pastor Ronaldo, que era raro o domingo, ou o sábado, ou o culto que eu fosse, mesmo que eu fosse lá o quinto da fila, ou o sexto da fila, mas era raro o culto que eu ia e que eu não tinha dentro da minha Bíblia alguma anotação, um esboço, um dedo assim dentro da Bíblia, um papel marcando, porque a ideia era essa: se me derem uma oportunidade, eu estou pronto, eu vou pregar, eu vou ministrar, eu vou... Era uma paixão, um gosto pela vida ministerial. Outro dia eu comentei no pastoreio de pastores nosso que eu gostaria que a minha filha se casasse com um pastor, um camarada abençoado, servisse a Deus e tal. Isso para mim seria uma grande alegria. E depois um pastor me ligou, pastor Ronaldo, me falou da palavra, elogiou, mas disse assim: rapaz, não deseje que a sua filha case com um pastor, não, que derrota. Na verdade, irmãos, assim, me desculpe falar, sabe por que ele me ligou, irmãos? Porque ele é um pastor que não foi feliz no ministério. Não foi feliz. Não se deu bem, não. E aí eu não vou entrar no mérito do porquê, mas é aquilo, irmãos. Hebreus diz isso, né? Acho que é no capítulo 5, que ninguém toma para si essa honra, senão aquele que foi chamado pelo Senhor nosso Deus. A vara de Arão, Deus fez distinção, ela floresceu. Então, ser pastor é uma bênção. E ter pastor é uma bênção grande também, irmãos, né? As pessoas que Jesus disse que estavam perdidas, elas andavam desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então, se você entende que você tem um pastor, eu não estou dizendo que ele é perfeito, que ele é justo, correto, santo, mas se você percebe que ele é um pastor, olha, levante a sua mão e agradeça a Deus, agradeça ao Senhor, porque está faltando pastores nos dias que nós estamos vivendo. Faltando pastores nos dias que nós estamos vivendo. E nós estamos aqui diante de um personagem bíblico que foi chamado por Deus para atuar numa época muito difícil, uma época muito complicada. Aliás, eu estou para ver na história da relação das pessoas com Deus quando que foi uma época fácil. Toda época é difícil, é complicada. Aplicar na vida os princípios que Deus estabelece na sua palavra não é uma coisa tão simples, ainda mais, irmãos, quando as pessoas elas exercem poder, né? Aí me parece que o poder terreno ele atrai o coração da pessoa, e muitas vezes esses profetas e homens de Deus, eles foram levantados por Deus nesse tempo de crise para tentar trazer os servos do Senhor, tentar trazer as pessoas que governavam, que lidavam com o povo de Deus, a uma sensatez, a um temor do Senhor, a um caminho saudável. E Elias, ele é um profeta que surge na Bíblia de uma maneira assim inusitada, né, sem muitas apresentações, e ele começa a profetizar durante o período do rei Acabe, né? Acabe, ele é filho de Onri, né? E Onri, ele numa aliança política que ele faz, ele casa o seu filho Acabe com Jezabel, a filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E Jezabel, a gente percebe que ela é uma mulher dominadora, ela é uma mulher símbolo de doutrina ruim, de ensinamento ruim na Bíblia, e ela se impõe sobre a vida de Acabe. Acabe aparece na Bíblia como um camarada sem personalidade, chorão, um homem manhoso, que quando as pessoas não fazem as coisas do jeito que ele quer, ele chora, ele usa dessas artimanhas. Imagina, o camarada chega em casa, a mulher chega em casa, a Jezabel chega em casa: onde é que você estava? Matando o profeta de Deus, tal. E o Acabe estava lá no quarto, arrumadinho, né, batidinho. Quem foi? Não, porque tem uma vinha aqui do lado que eu queria para mim, e o homem não quis vender e tal. Um rei, imagina, um rei nessa condição. Então ela é a senhora da vida dele, e ela importa para Israel, além do
do culto que já existia do bezerro de ouro, eles estabelecem também o culto a Baal, e Israel vai caminhando numa direção assim horrível, terrível, né? Os profetas de Deus têm que fugir para as cavernas, eles são mortos, eles são perseguidos, e Elias então, ele é levantado por Deus dentro desse período para tentar trazer o povo do Senhor, tentar trazer aquela nação de volta para a presença do Senhor nosso Deus. Os irmãos sabem, o Elias, ele aparece, ele dá uma palavra profética, dizendo que por um determinado período não vai haver chuva, né? Uma vez eu vi o pastor Paulo Lutero falando sobre isso. Ele disse assim, que Elias chegou e fechou a porta do céu e colocou a chave no bolso do paletó e sumiu, né? Ele falou assim, ó, é só quando eu voltar e der uma palavra que vai voltar a chover de novo em Israel. Então, esse é o quadro desse momento que a gente está vivendo. O Senhor mandou que Elias se retirasse e fosse para o oriente, se escondesse junto a um ribeiro, né, que estava diante do Jordão. E ali Elias passou alguns dias bebendo do ribeiro, né, diz aqui a palavra, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e Elias bebia do ribeiro. E o versículo 7 vai dizer então, que sucedeu que passados dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. E aí veio novamente a palavra do Senhor a Elias dizendo, e aí esse texto que nós lemos então, quando Deus manda que Elias vá a Sarepta, que é de Sidom, e habite ali. Deus, ele manda Elias para fora dos termos de Israel, né? O próprio Jesus vai citar esse texto depois, esse momento, dizendo, perguntando, ou falando, né, que havia muitas viúvas em Israel, mas que Elias foi enviada a uma de outra nação. E na verdade, né, irmãos, assim, Deus, ele está sempre dando demonstrações no Antigo Testamento da sua paixão pelas nações, da sua paixão, né, pelas almas que estão na face da terra. Eu acho muito bonito, né, quando é uma coisa assim que você não fala nada a ver, né, quando o povo passou pelo Jordão junto com Josué, eles tiram aquelas pedras lá do meio Jordão, fazem um memorial, e aí orientado o povo, Deus orienta o povo a dizer o seguinte: olha, quando os filhos de vocês perguntarem o que é esse montão de pedra, vocês vão falar com eles que Israel passou pelo meio do rio a pé seco, não molhou os pés, e Deus fez isso para que todas as nações da terra temam e saibam que o Senhor é Deus, né? Então, Deus, ele sempre teve esse olhar para as nações, esse olhar para as pessoas. E Elias agora, ele é enviado à casa daquela mulher como num ato de graça, num ato de misericórdia, num ato profético, desse desejo de Deus de que Israel seja a voz profética para as outras nações, coisa essa que não vai ser compreendida na manifestação de Jesus, mas Deus sempre deixou traços de que Ele é um Deus gracioso, de que Ele não é o Deus só de Israel, que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Aleluia! Então, Deus envia Elias até aquela mulher. E aí, irmãos, eu quero ser rápido no que eu quero pensar com os irmãos, mas assim, uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que a Bíblia Sagrada diz, eu já vi alguns irmãos ministrando, eu fico pensando, meu Deus, mas será que é desse jeito? Porque assim, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor fala: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Só que assim, irmãos, eu não entendo, porque quando o Elias chega lá naquele lugar, ele não encontra uma mulher
com uma mesa posta, um banquete pronto. Não seria normal isso? Se Deus já deu uma ordem, se Deus já falou, se Deus já disse, olha, eu ordenei uma mulher que ali te sustente, é de se imaginar o seguinte, que quando eu chegar lá, né, se imagina, vamos supor, o pastor Ronaldo me chamou para ministrar aqui hoje, né? Aí imagina eu chegar aqui hoje e não encontrar a igreja, não ter uns irmãos, o pastor Ronaldo está aqui. Você imagina o seguinte, se o pastor Ronaldo me chamou para ministrar aqui, eu imagino que há uma organização, que há agora, irmãos, é assim, eu até escrevi aqui, né, sobre os inusitados caminhos de Deus para os seus servos, né? Talvez uma das grandes dificuldades das pessoas de caminhar com Deus é isso, é que as pessoas acham que o caminhar com Deus obedece regras, obedece pensamentos desse mundo, obedece um trabalhar desse mundo, e não é verdade, irmão. Você vê assim que Deus, eu estava lendo agora à tarde, engraçado, né? Deus, Ele está sempre suprindo a gente através de um balde pequenininho, não é verdade? Para a gente não começar a olhar demais para o balde, não é verdade? Aí quando aquele balde ali já supriu a gente um tempo, Ele troca ele para quê? Para que os nossos olhos continuem colocados na fonte da nossa bênção, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor. Então os caminhos de Deus, eles são caminhos inusitados. É por isso que muitas vezes na minha vida, na tua vida, nós não compreendemos. Mas eu estava vivendo um momento tão bom, eu estava vivendo um momento tão agradável, estava tudo tão certo, e por que as coisas mudaram? Por que as coisas viraram? Por que as coisas passaram por tanta transformação? Eu acho que o inimigo entrou no negócio, eu acho que o inimigo agiu. Não, irmão, irmã, o inimigo não agiu, é Deus que trabalhou na sua vida, e Ele quer que você continue olhando e dependendo da bênção e do cuidado dEle. Glória a Deus! Tinha tanto lugar para Deus mandar Elias, tanto lugar bom, tanto lugar abastado, tantas nações. Deus podia fazer de novo maná cair do céu, cordonizes, mas irmãos, assim, olha, quanto mais gloriosa vai ser a bênção de Deus na vida de uma pessoa, aleluia, mais Deus vai trabalhar na vida daquela pessoa, para que ela aprenda a depender do Deus Todo-Poderoso. Então, os caminhos do homem que vai orar uma oração de aproximadamente 11 segundos e vai cair fogo do céu, ele não vem ele não vem do cavalo de fogo, ele não vem da asa do anjo, ele não é alguém que subiu ao terceiro céu e viu coisas gloriosas, ele não é alguém que foi do céu e comeu o maná escondido. É engraçado, né, irmãos, que muitas pessoas hoje, elas querem trazer para si uma origem gloriosa para dar autoridade para suas palavras, mas o ministério de Elias é um ministério de origem humilde. Ele andou com corvo, ele andou em ribeiros, ele viveu em casas de viúvas, ele aprendeu a humildade, ele aprendeu que é Deus que exalta, que a exaltação não vem da mesa dos reis, a exaltação não vem do seu poder, da sua autoridade, a exaltação vem da humildade, do trilhar o caminho que Deus estabeleceu para você. Elias aprende isso, e quando ele está orando lá, ele só está preocupado em manifestar que o Senhor é Deus. Aleluia. Então, os caminhos de Deus, nós precisamos de aprender isso. Os caminhos do Senhor são caminhos inusitados. Não há nada de convencional nos caminhos de Deus. Aleluia. Não há, irmãos. Sim, você olha, por exemplo, ó, tá? Vocês, para os irmãos aqui de Arthur Alvim, passa aqui uma igreja no canto da rua, tá, domingo à noite, tá? Alguém olha assim e fala: puxa, mas aquela catedral ali é bem melhor, aquele é melhor, olha o movimento que está ali, olha o movimento que está ali. Mas nos inusitados caminhos de Deus, Ele deu a graça de vocês
Disseram essa igreja aqui de boa, quietinha, tranquilo. Mas o coração dessa igreja aqui está lá no Nordeste, no tanto de igreja que foi aberta, no tanto de trabalho que foi feito. Os caminhos de Deus, eles são assim, eles não têm nada de convencional, de comercial, não, os caminhos de Deus, nós precisamos de aprender a caminhar com o Senhor, irmãos, assim, sabe, eu acho fantástico isso, porque Elias, ele vai aprendendo, e você não vê a murmuração em Elias, a reclamação em Elias. Puxa vida, estou aqui nesse ribeiro, estou aqui nesse aperto, agora sei como ribeiro, vivi aqui esse período com o povo, agora Deus mesmo me mandar para um lugar melhor, agora Deus me manda para uma casa de viúva, irmãos, naquele tempo, né? Era uma situação assim, triste, calamitosa. As leis, a própria lei de Israel, ela procura proteger o órfão, a viúva, porque era um local, uma pessoa de quem você não poderia esperar muita coisa. E Deus manda Elias para a casa de uma viúva e diz: olha, eu ordenei a uma mulher viúva que ela te sustente. Me parece aqui pelo texto, irmãos, que quando Elias chega para falar com aquela mulher, eu não vejo assim nem um traço de que ela diz: você é o profeta que Deus mandou que ia vir falar comigo. Você não vê isso. Vê isso. Olha, irmãos, está cheio de pessoas que elas não vão viver o que Deus tem para a vida delas, porque Deus já passou na frente delas várias vezes e elas não conseguiram perceber que era Deus. Que era o Senhor. Eu estava vindo para cá e pensando, né, uma canção que a gente cantava antigamente na igreja: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Está cheio de gente com palavra de vitória liberada sobre a vida. Deus disse: olha, você vai ser abençoado. Só que quando chega a oportunidade da pessoa se apropriar do que Deus pensa sobre ela, ela não consegue se apropriar do que Deus pensa sobre ela. Imagina, irmãos, e você vê como que a história das coisas de Deus, ela é construída a partir de pessoas que ouvem o que Deus fala. Porque Elias, ele vai caminhando dessa maneira. Deus manda ele falar, ele fala. Deus manda ele se retirar, ele se retira. Deus manda ele habitar ali, ele habita. E quando Deus diz: agora vai para tal lugar, vai para a casa da viúva, ele vai. E quando ele chega lá, ele não encontra, vamos colocar assim, o banquete, mas só que Elias sabe como que Deus age. Ele sabe o papel dele, ele sabe que Deus, irmãos, é aquela história que vocês já escutaram nas ilustrações. Deus, ele age através de sementes. Deus nos chama a confiar na sua palavra, confiar naquilo que ele fala com a gente. E aí, quando Elias chega naquele lugar, ele não está enganado. A viúva é essa aqui. Deus deu uma palavra para a vida dela. É ela que vai me sustentar, é ela que vai cuidar de mim. Agora, eu sei, né? Eu sei o que Deus falou, e eu agora vou abençoar a vida dessa mulher. Eu estava até conversando com a Bruna sobre esse texto essa semana. A Bruna falou comigo: pai, eu não entendo muito esse texto, porque veja como é que o profeta, né, a mulher, né, viúva, necessitada, aí ele chega e diz: olha, vai lá dentro, então, do jeito que você está falando, só que é o seguinte: faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim. E é engraçado isso, né, irmãos? Porque nós vivemos nos nossos dias um evangelho assim, homocêntrico, né? Um evangelho onde a figura do homem
ela tem tomado um espaço assim muito grande. Então é aquela coisa, né? E é engraçado, irmãos, porque parece, a impressão que dá é que esse evangelho homocêntrico, ele está tentando cuidar do homem, mas não é verdade. Ele acaba destruindo a vida do homem, porque ele não consegue levar o homem à comunhão com Deus. Não consegue, ele leva, às vezes o homem a comunhão com o pastor, comunhão com o ministério tal, comunhão com a congregação tal, comunhão com o estilo tal, mas o principal papel do evangelho está escrito isso, 1 Coríntios 1,9, fiel é Deus, pelo qual fosse chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. O principal papel do evangelho é me colocar em comunhão com o Deus Todo-Poderoso, em comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Então, por isso que às vezes nós estranhamos os princípios do reino. Agora, o que Elias está sendo? Elias está sendo folgado? Elias está sendo... Não, irmãos, é isso que às vezes a pessoa não entende na vida de um pastor, na vida de um líder. E eu não vim aqui nessa noite para defender o ministério do pastor Ronaldo, mas a incompreensão ela é complicada, porque às vezes a pessoa olha para você e ela imagina que você está defendendo princípios pessoais, princípios seus. Não é verdade. Elias está olhando para a vida daquela mulher e Elias sabe, é aqui que está a bênção, é aqui que está a vitória, é aqui que Deus vai operar, é aqui que Deus vai agir. Mas princípios do reino precisam ser obedecidos aqui neste lugar. E eu não estou aqui representando a minha vontade, o meu querer. Eu vim aqui direcionado pelo Deus Todo-Poderoso. Então ele traz para aquela mulher o seguinte: olha, sirva o reino, cumpra o propósito de Deus para a sua vida. E se você servir o reino, eu estou liberando uma palavra de vitória sobre a sua casa. O Deus Todo-Poderoso não vai deixar faltar nada dentro da sua casa. É essa a palavra. É essa palavra, ou seja, aquilo que estava na boca de Deus, no mundo espiritual, aquilo que Deus disse: olha, tem uma palavra de vitória liberada sobre a vida desta viúva. Como que ela vai tomar posse dessa palavra agora? Ela vai tomar posse dessa palavra segundo o que está escrito lá em Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e vocês vão prosperar. O profeta falou, o profeta disse, então faça da maneira que o profeta está falando. Ela não faz igual um tanto de gente faz hoje em dia. Que isso? Profeta folgado. Não está vendo? Irmãos, está cheio de gente na igreja que confunde ação social com evangelho. Será que o pessoal da igreja não está vendo o necessitado e não sei o que? O pessoal parece que não lê a Bíblia, né? Jesus foi muito claro: os pobres vocês sempre vão ter eles com vocês, sempre vai ter necessitado, sempre vai ter carente. Irmãos, e salvação não está ligada. É óbvio que a igreja precisa ser misericordiosa, compassiva, bondosa, mas salvação não está ligada à assistência social. Amém. Salvação é manifestação do reino de Deus, é manifestação da glória de Deus. Salvação não é da comida, não é da bebida. Salvação é entregar o pão vivo que desceu do céu, é falar da água viva. E Jesus e Elias, ele está manifestando nesse momento princípios do reino de Deus, princípios do reino do Senhor. Sirva o reino com os seus 2 pães, com os seus 5 peixes. Sirva o reino com as suas 2 moedas. Sirva o reino com o que você tem. Há uma palavra de bênção liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa, e não vai faltar nada na sua casa. Eu tive uma experiência uma vez, pastor Ronaldo, em Botucatu. Teve um ano lá que na campanha dos 12 dias de clamor, eu disse assim: irmãos, todos os irmãos que trouxeram o seu endereço, eu vou visitar a sua casa e orar na sua casa durante os 12 dias da campanha. Foi tenso, irmãos, porque
trouxeram o endereço de 52 casas. Eu achava que era mais fácil, mas visitar 52 casas em 13 dias, em 12 dias, não foi fácil não. Eu estava visitando a última casa, domingo, 5 horas da tarde, e o culto começava às 7 horas da noite. A última delas. Mas fui todas, fui 6 da manhã, fui 7 da manhã, fui 11 da noite, mas todos que deram nome, eu fui lá orar e tal. E para mim foi uma terapia, um aprendizado. Porque lá na nossa igreja, lá em Botucatu, tem muitas viúvas, né, Solange? Senhorinhas assim e tal. E eu passei pela casa delas, assim, algumas sozinhas em casa, pelo menos umas 3 já partiu para o Senhor nesses últimos anos. Eu chegava na casa delas, pastor Ronaldo, aquelas casas, tem uma que eu me lembro que era assim, de chão mesmo, assim, mesinha limpinha, tudo organizadinho, assim, e eu olhei assim, eu falei, irmão, né, eu olhava a lista de dizimistas da igreja, nossa, lá toda semana a gente assina relatório para a irmã Ana, aquelas irmãs todas estão lá, R$90, R$95, R$100, todas aposentadas do salário mínimo. Todas. E se chega na casa delas, pastor Ronaldo, gratidão, louvor a Deus, alegria. Irmã, mas como que a senhora vive? Olha, pastor, é um milagre. Nem eu sei, mas Deus abre as portas, Deus me abençoa. Aquilo foi tão abençoador, irmãos, porque naqueles mesmos dias eu visitei casa de gente abastada, que só chorava, só resmungava, só reclamava da dor, da doença, da enfermidade, da porta que não abriu, porque Deus não falou, porque Deus não sei o quê. Mas essas mesmas pessoas, quando você pega lá os relatórios da igreja, ausente, ou seja, são pessoas que não vivem aquilo que Deus tem para a vida delas, porque duvidam da palavra de Deus, duvidam da palavra do Senhor, duvida não da pessoa do Elias, mas do ministério que Elias tem. Porque, irmãos, a gente prega, a gente ministra, não é por um desejo pessoal, um sonho pessoal, um desejo de tirar alguma coisa de você, não, mas é porque Deus nos deu um ministério, e nesse ministério, a palavra que a gente abençoa, ministra, ela tem o poder de abençoar a sua vida, ela tem o poder de colocar você em conexão com aquilo que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Sabe, pastor Ronaldo, convivendo com as pessoas, eu já lidei com obreiros assim, com líderes assim. Você dá uma palavra para ele, você tem a certeza do que Deus tem para a vida daquela pessoa, mas ela não crê, ela não acredita, ela não recebe a palavra como uma palavra que pode abençoar a vida dela, ela não acredita que há no céu um Deus que articula, um Deus que fala, um Deus que move os céus e a terra, e um Deus que faz as coisas acontecerem. Elas não acreditam, e elas preferem, porque com certeza isso é inusitado, mas os caminhos de Deus não são inusitados. Amém. O profeta chega e diz: faz para mim, traz para mim. Isso é diferente. A mulher podia olhar e falar: mas que isso? Você aparece do nada aí, rapaz, com essa palavra, dizendo que Deus tem. O que é isso? Não acredito nisso. Bom, a senhora não acredita, a senhora vai deixar de desfrutar de algo que Deus me falou a teu respeito. Mas à medida que ela acredita, Elias entrega a palavra para ela e diz: pode ficar sossegada, senhora, pode fazer do jeito que eu estou falando, porque até o dia em que Deus der chuva, não vai faltar azeite nesta botija, e não vai faltar farinha nessa panela. Aleluia, glória a Deus. E para mim, irmãos, olha que coisa simples, olha que coisa simples, porque quando aquela mulher vai, e é engraçado, né? É engraçado, por isso que tem gente que fica rica nesse negócio, fica rica, porque elas colocam um preço muito alto na bênção de Deus, né? Até porque elas vão lucrar com esse preço.
E às vezes a gente tem uma natureza meio leprosa, né? Uma natureza meio Naamã. A gente está afim de dar coisa cara para ter a bênção, mas mergulhar no rio a gente não quer. Não é verdade? Tem gente, 10 mil, dou. Isso é teologia do diabo, né? Pele por pele. Tudo que o homem tem, ele dá pela sua vida. Ou seja, o que eu compro, eu dou, eu tenho. Agora, qual que era o papel da mulher? É um bolo. É um bolo. É um pouquinho de água. Isso vai te colocar em contato com o milagre maravilhoso de Deus para a sua vida. Coisa simples. Não tem nada sabe? Então, às vezes eu fico olhando na igreja, irmão, essa questão, né? As pessoas se embaraçam tanto. Faz as contas da vida. Quanto você já gastou na vida? Com remédio, com não sei o quê, com tanto de coisa, com diversão. Faz as contas e vê se a igreja te deu algum prejuízo na questão de você dizimar, de você ofertar, de você... É simples, é uma coisa simples. Mas as pessoas preferem tentar fazer grandes sacrifícios e acabam vivendo afastadas do que Deus tem para a vida delas. Afastadas. Jesus era tão cheio de coisas simples. Raspa no chão, faz o lodo, suja o olho, vai, se lava lá, vai para tua casa, vai acontecer do jeito que você creu. Aleluia. Né? Coisa simples, né? Toca nos olhos. Está enxergando bem? Não, estou vendo os homens como as árvores que se movem. Está embaçado ainda. Vem cá. Então assim, não, mas a gente quer coisas que... Seja humilde. Porque às vezes são coisas simples. Coisas simples. Às vezes vou aceitar isso aqui. Vou pegar a manutenção desse missionário aqui, vou dar ele R$30 por mês. Às vezes são essas coisinhas que abrem a porta do céu sobre a sua vida. E Deus olha para você e diz: vou te abençoar, vou cuidar de você, vou cuidar da sua botija, vou cuidar. Irmãos, não tem coisa mais maravilhosa. As pessoas ficam querendo, né? Olha, é porque assim, as pessoas ficam querendo que Deus dê espetáculo. As pessoas querem que Deus, né, faça. As pessoas hoje ficam inventando coisa agora, ressuscitando os outros assim, né? Para trazer glória para o seu ministério. E Deus é tão simples. Deus está dizendo nesse texto: eu quero cuidar da panela lá da sua casa. Você deixa? Estou querendo cuidar da sua panela, da sua cozinha lá. Estou querendo cuidar do azeite lá da sua casa. Estou querendo estar presente lá discretamente para a tua conta de luz não ficar muito cara, para não ficar dando curto-circuito nas tuas coisas lá. Deus, mas e as coisas grandes? Não esquenta não. Quando você morrer, eu vou fazer uma coisa na sua vida extremamente grande. Aleluia, glória a Deus. Quem coloca a gente debaixo desse cuidado, dessa bondade de Deus. E é interessante você olhar e falar assim: meu Deus não podia pegar, estender as mãos, fazer uma casa nova para viúva, não sei o que, não, mas Deus ele é assim, irmãos. Eu sempre falo isso. Eu olho para a estrutura bíblica, para a estrutura da criação. Se tem uma coisa que Deus não precisa, é de aparecer para ninguém. Aleluia. Não precisa. O salmista ele olhou e disse: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Eu não sei, irmãos, o pessoal fala comigo, pastor Ronaldo, essa semana eu ganhei um quadro lindo, coloquei na sala de casa, até estraguei a parede para colocar, preciso de arrumar, sobre pôr do sol. E o pessoal acha assim que eu sou fã de pôr do sol. Eles fizeram um quadro de um pôr do sol, né? Quando eu usava droga, fumava maconha, eu era fã de pôr do sol. Ficava lá no monte do Cruzeiro, lá debaixo da cruz, né? Tinha uma cruz no morro, e a gente ficava lá, galera, toda vez eu ficava lá doidão, olhando o pôr do sol, fascinado com aquilo. Graças a Deus, eu fui para debaixo de outra cruz, a cruz do Senhor Jesus, e eu continuo amando o pôr do sol. Mas agora não é por causa de droga, não, é porque eu fico fascinado, olhando assim, falando: meu Deus,
como que o Senhor sustenta todas estas coisas, né? Os planetas, eles têm bilhões de quilos de peso. E por que a Terra não sai voando por aí afora, não cai assim num buraco, aquele sonho doido que a gente tem? Não cai, porque em Hebreus está escrito que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia! E aí esse Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, Ele está dizendo para mim e para você: eu vou cuidar da tua panela, eu vou cuidar da tua botija, eu vou cuidar do teu trabalho. Aleluia! Você só precisa de acreditar nos princípios do meu reino. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Princípios do reino. Princípios do reino. Coisa simples. Então aquela mulher vivencia o que Deus tem para a vida dela, porque quando ela teve contato com o servo do Senhor, e o servo do Senhor deu o caminho, ela disse: olha, é por aqui que a gente anda, é por aqui que a gente caminha. E a gente vê isso, que às vezes a dificuldade das pessoas é essa, é não receber a palavra de Deus como palavra de Deus. Ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho, ela refrigera a alma, ela dá sabedoria aos simples, aleluia, ela alegra o coração, glória a Deus. Você imagina, irmãos, a alegria daquela mulher no passar dos dias, né? De chegar lá na sua panela, farinha, chegar na sua botija, azeite, farinha, azeite, botija, e ficar pensando assim: olha, da onde veio isso? Isso veio porque eu acreditei na palavra do Deus Todo-Poderoso, eu criei na palavra do Senhor. Então, irmãos, o inimigo, ele trabalha para promover esse descrédito da vida pastoral, esse descrédito da ministração, sabe assim? São as setas, os dardos. A relação pastor e ovelha, irmãos, ela é boa quando acontece aquilo que Jesus falou lá em João no capítulo 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Precisa ouvir a voz do pastor, precisa ouvir a direção que o pastor está dando. Às vezes o pastor fala, a pessoa não faz do jeito que o pastor fala, aí depois dá tudo errado, fica: Deus não me abençoou, Deus. Não, a palavra de vitória te foi entregue. Faz do jeito que o profeta está falando, faz do jeito que o líder está falando. Minha família sabe disso, a Solange e a Bruna. Todas as vezes que o pastor Bergamin disse para mim: olha, eu quero que você vá para tal lugar, foi uma coisa que eu estabeleci para a minha vida. Eu falei: eu vou, pastor, eu vou. Dificilmente essa relação com o pastor Ronald foi, dificilmente alguma coisa que o pastor Bergamin fala para mim, faça assim, eu não arrumo um jeito de fazer. E eu sempre falo assim com Deus: Senhor, Ele é o meu líder, Ele está como pessoa que abençoa a minha vida. Então assim, se eu errar, eu estou errando por obedecer Ele, por obedecer Ele. Agora errar, sabe, porque ficar dando cabeçada e duvidando das coisas. Então a gente precisa, irmãos, de dar mais crédito às nossas lideranças, sabe? Em Hebreus, lá no capítulo 13, acho que versículo 17, está escrito: obedecer aos nossos pastores, sendo-lhes em tudo submissos, porque eles velam pelas vossas almas, como quem há de prestar contas. Obedecei, para que eles façam isso com alegria e não gemendo. Lá em Apocalipse, capítulo 2 e 3, quando Jesus vai escrever para as igrejas, Ele não chega nos irmãos lá puxando a orelha, ao anjo da igreja, ao pastor. Primeiro ele lá, escreve, e diz para ele o seguinte: que a igreja que ele está pastoreando está nesse estado, está nessa condição. Então você imagina para o coração daqueles pastores quando receberam aquelas cartas. Então, irmãos, assim, há um peso, há uma, sabe, não há um glamour, não há uma diversão, não é engraçado ser pastor, não é engraçado liderar.
Não é uma coisa assim, sabe? A gente, né, tem pastor que é engraçado, gente boa e tal, não é nesse sentido que eu estou dizendo, mas não é uma coisa, a gente tem uma responsabilidade muito grande, e às vezes você está vindo de Ribeiro, às vezes você está vindo de ser sustentado por Corvo, e aí você chega na casa de uma viúva. O que era mais cômodo? Você pegar um dinheiro do bolso e dar para a viúva, mas Deus disse para você: não fala com ela para trazer para você. E aí o profeta, ele tem que falar aquilo. Às vezes ele é tratado como um enganador, pilantra, não sei o que, mas ele sabe, olha, o Deus que me deu essa palavra, ele vai honrar essa palavra, ele vai cumprir essa palavra. Essa viúva tem muito para ensinar para a gente. Eu recebi uma palavra. Aleluia. E eu vou me aplicar nessa palavra que eu recebi. Elias, está aqui o teu bolo. Aleluia. Elias, está aqui o teu copo com água. Pois é, mulher, agora está sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso. Não é a minha bênção, a partir de agora Deus está cuidando da tua panela, Deus está cuidando da tua botija. Aleluia. Caminhos inusitados, mas que trazem a bênção de Deus para a vida da gente. Tem uma palavra de bênção ministrada sobre a sua vida. Seja atencioso, porque em muitos momentos, através de coisas simples, você vai trazer esse cuidado de Deus para a tua vida e para o teu dia a dia. Pode acreditar nisso que eu estou te falando. Pode acreditar nisso que eu estou falando. Amém? Amém? Posso fazer uma oração, pastor Ronaldo? Vamos nos colocar de pé, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem lembra dessa parte desse canto? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Mais uma vez. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Aleluia. Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Aleluia. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Glória a Deus. Seja um abençoador para casa, para a família do seu irmão nessa noite. Nós oramos por tantas coisas já nessa noite. Eu queria que você estendesse a sua mão educadamente sobre o ombro de quem está do teu lado, se é uma pessoa do teu convívio, do teu conhecimento, e faça uma oração por ele, faça uma oração por ela. Faça uma oração para que Deus venha cuidar dessa panela, para que Deus venha cuidar desse calçado, para que Deus venha cuidar dessa roupa. Oh, amado Deus, nós te glorificamos e te agradecemos nesta noite, Pai Santo. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dada ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado pela tua palavra liberada, ministrada neste lugar. Senhor, que sejam rompidas nesta noite as cadeias, as algemas, as prisões, aquilo, meu Deus, que tem travado vidas, impedido vidas de ver o teu mover, de ver o teu agir, de ver o teu manifestar. E eu oro agora em nome de Jesus para que cadeias sejam quebradas, algemas se partam, ó Deus amado.
vida desta pessoa, Senhor. Que nesta noite, em nome de Jesus, ela seja iluminada, ela seja esclarecida, e a partir desta noite, Senhor, ela possa ver nas coisas simples da sua casa o milagre do Deus Todo-Poderoso, a provisão do Deus Todo-Poderoso, a continuidade dada pelo Senhor no meio da crise, no meio da adversidade. Oh, Senhor, aonde há tanta derrota se manifestando, que a tua palavra, a tua palavra, a tua palavra traga bênção, 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 Senhor, sobre a vida dos teus servos. Oh, aleluia, 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 oh, aleluia. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Obrigado, Pai eterno, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Jesus. Levante as suas mãos, dê uma palavra de adoração, de louvor, de glorificação ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Quero convidar aqui o pastor Ronaldo, você continue adorando, continue glorificando o nome santo do Senhor. Ele é digno, Jesus